Hoje eu estou aqui para estragar a sua infância e não, eu não me refiro a ficar revelando meme indecente sobre desenho animado, não. Hoje nós vamos falar sobre como o Fordismo que te ensinaram é falso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de um experimento. Eu tenho aqui o meu belíssimo produto que eu inventei. Eu vou fazer ele com dois processos. O processo industrial, onde eu faço tudo de maneira serializada, e no outro eu vou fazer tudo de maneira sequencial. Um processo atrás do outro para cada produto. E a gente vai medir juntos aqui o tempo e vocês vão ver que um provavelmente vai ser mais rápido que o outro. Vamos ver qual que vai ser? Do que vai consistir o meu produto? Eu vou ter aqui uma rolha que vai ser enrolada num elástico com 3 voltas e depois eu vou embrulhar ela neste papel aqui e colocar uma fita. E isso vai construir o meu produto. Então eu vou fazer primeiro ele de maneira industrializada, onde eu vou fazer todo o primeiro processo de uma vez só, depois todo o segundo processo de uma vez só e a gente vai ter todo o nosso produto finalizado, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, valendo! Tempo! 2 minutos e 18 segundos, temos aqui os nossos 9 lindos produtos. Muito bem, agora eu vou fazer este mesmo processo. De maneira sequencial. Preparar, apontar, valendo!
Tempo! E aí? 2 minutos e 7. Mesmo fazendo um monte de erro aqui no meu processo sequencial, eu consegui um tempo praticamente 10 segundos a menos fazendo a mesma quantidade de rolinhos. Mas por que será que é isso? Antes de eu te contar, eu quero que vocês voltem e assistam de novo esse vídeo e tentem encontrar qual foi a mágica que eu fiz. Porque vocês viram que nos 2 vídeos eu tive alguns erros, teve alguns deslizes, aqui eu perdi, às vezes não conseguia fazer o elástico direitinho e tudo bem. Mas eu quero que vocês tentem entender, voltem ali e vejam se vocês entendem em qual parte que eu fiz a minha mágica ou que eu ganhei o meu tempo. E aí depois a gente volta para comentar. Então, pessoal, como vocês bem podem imaginar, isso não tem nada a ver com mágica, né? Na verdade, existem 2 fatores que fazem com que o primeiro processo seja mais devagar do que o segundo. A gente está falando aqui de um conceito que vem lá do livro A Startup Enxuta, que se chama lotes grandes contra lotes pequenos. O que acontece? O primeiro motivo é que quando a gente serializa a produção, a gente acaba criando etapas que antes eram inexistentes. Então, se vocês voltarem e olharem para o vídeo, onde que eu gasto o meu tempo é colocando uma dessas rolhas aqui de um lugar para o outro. Eu pego uma delas, coloco o elástico e eu gasto um tempo colocando ela de volta em um outro buffer, né, em um outro lugar. Depois eu pego ela de novo e faço transporte para colocar ela dentro do papel, coloco a fita e depois eu transporto de novo. Então, esses passos intermediários, eles inicialmente não existiam no processo e eu acabo perdendo um grande tempo ali. Enquanto que na outra eu já pego a rolha, passo o elástico, já pego o papel, coloco a fita e depois eu já coloco ali. Então eu não tenho esses passos intermediários, é tudo feito do começo ao fim, sem paradas. Então o meu processo ele acaba ficando um pouco mais eficiente unitariamente e eu tiro algumas etapas intermediárias que não eram necessárias. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, ele também é muito importante, ele nem sequer apareceu nesse vídeo. O que acontece? Imagina se eu estou serializando aqui 1000 dessas bobinas, né, vamos chamar assim, e no meio do caminho, na verdade, quando eu começo a fazer ela, eu vejo que a minha fita ela tá com problema. Ou eu vejo que o meu papel ele não cabe dentro da bobina. Então eu já fiz aqui, no primeiro processo, eu já teria feito 9 dessas, né? Mas imagina que num processo industrial eu já teria feito 1000 dessas. E aí só quando eu passei para a segunda etapa que eu fui perceber que o meu papel não cabia dentro da minha... não conseguia cobrir a minha bobina. E aí? Aí eu vou ter que parar toda a minha produção, achar o defeito do papel e substituir. Talvez eu tivesse que retrabalhar, né, a bobina para fazer ela melhor, para caber no papel. E aí você tem um retrabalho massivo, porque você fez um lote gigantesco. Agora, se eu pegasse a minha outra bobina aqui e eu fizesse na primeira, eu já ia ter percebido que o papel estava errado, eu já ia ter parado a minha produção, eu não ia ter retrabalho com as outras 8 ou com as outras 999 bobinas, eu simplesmente ia pegar e trocar esse papel, fazer uma solução, solicitar uma troca, sei lá, um reembolso, e aí a partir disso eu conseguiria continuar trabalhando. Então eu não perderia o tempo de ter que fazer todas elas sem errar, né? Eu fiz todas elas tendo o erro, e eu também não teria o trabalho de ter que desfazer todas elas por causa daquele erro, né? Então, esse é o segundo ponto. E por que isso é muito importante para nós que trabalhamos com inovação? Quando a gente está trabalhando com inovação, a gente geralmente está trabalhando com um alto grau de incerteza nos nossos produtos. Então, este produto aqui que eu fiz, se ele for um produto inovador, eu não sei se o meu público vai gostar. Então, se eu estiver fazendo um processo, né, que nem eu fiz o segundo, que é em lotes pequenos, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um desses produtos, tentar entregar para um cliente, tentar vender e ver se ele gosta, né, ver se é isso que ele quer. E isso se aplica em várias áreas, não só na parte de produção. Na parte de produção tem toda essa questão que a gente falou, né, dos itens, da qualidade, dos subcomponentes, ver se eles estão funcionando ou não, ver se o meu processo fabril está funcionando ou não, e fica mais evidente, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de softwares ou de serviços, o
que acontece? Quando eu estou desenvolvendo algo novo, esse conceito também se aplica e ele é muito válido. Porque imagina que eu estou desenvolvendo um software novo e eu poderia fazer ele de duas maneiras. Eu também poderia fazer ali um lote grande, como a primeira vez, que seria basicamente eu fazer, por exemplo, todo o software, né? Então eu tive a ideia do software, eu vou começar a programar, eu programo ele inteiro, faço ali a interface do usuário, faço o banco de dados, faço a comunicação com a cloud, eu faço ali todo o serviço de hierarquia dos clientes, eu crio todo o meu produto inicial e só depois que eu vou testar para ver se ele funciona ou não. Agora, eu poderia fazer de outra maneira também. Primeiro eu faria uma interface, né, para testar ali com o usuário, ver se ele gosta, ver se ele consegue interagir, ver se aquela ideia inicial que eu tenho faz sentido. Depois eu implemento o banco de dados, ver se faz sentido com os dados que o cliente tem. Depois eu posso colocar com a cloud, vejo se isso é uma necessidade. Assim por diante a gente vai adicionando, né, funcionalidades nesse produto. E à medida que a gente está desenvolvendo, a gente já está validando, né? Então a gente cria o que no livro eles falam de validação em lotes pequenos. Aos pouquinhos eu vou lançando o meu produto para o público, eu vejo se faz sentido ou não aquela ideia que eu tinha inicialmente, né? Então eu achei isso um conceito muito bacana, eu estava louco para testar, porque no livro eles fazem, né, um exemplo sobre as cartas, né? Tem um vídeo que eu vou tentar deixar linkado aqui nos comentários, onde o cara ele faz isso com as cartas, na verdade foi um desafio que as filhas dele fizeram para ele. E ele falou assim, vamos fazer então, ao mesmo tempo vamos ver quem que acaba antes. E ele viu que realmente funcionava, né? E aí ele gravou o vídeo ali com o tempo e eu queria fazer alguma coisa semelhante, mas eu não tinha carta. Então eu inventei um produto aqui. E aí eu achei bacana, né? Faz muito sentido não ter esses processos intermediários. E eu acho que é um conceito muito legal para a gente que trabalha com inovação, né? Tentar implementar isso no nosso dia a dia, tentar fazer esses lançamentos com mais velocidade. Hoje muitas casas de software trabalham assim, né? Elas fazem lançamentos com mais frequência justamente para ir testando, para ir validando que as coisas funcionam. E eu acho que a gente tem que tentar implementar isso em mais dos nossos processos, em mais das nossas empresas, para que a gente possa, né, realmente ter uma atração melhor e entender um pouco mais do que o mercado quer antes da gente colocar tanta grana, investir tanta grana numas ideias que às vezes, né, a gente não tem tanta certeza. Então é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa ideia, se vocês acham bacana ou não. Agradeço a companhia de vocês até aqui. Não esqueçam de se inscrever nesse canal. Deem uma olhadinha no próximo vídeo que a gente fala sobre inovação. Até uma próxima e nos vemos.